Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Transporte interestadual. Avanço do discurso de inovação contrasta com o modelo ainda em construção, avalia especialista. Ilo Lobel da Luz aponta que, diante da pressão por crescimento, empresas antecipam a narrativa de tecnologia e eficiência, enquanto a estrutura operacional e o enquadramento regulatório ainda não acompanham no mesmo ritmo, gerando assimetrias competitivas, insegurança jurídica e desafios para a sustentabilidade do setor. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A pressão por crescimento em mercados cada vez mais disputados tem levado empresas a reposicionarem seus discursos com velocidade crescente. Em alguns casos, a transformação do modelo acompanha essa mudança. Em outros, a narrativa parece avançar antes da execução. No transporte rodoviário interestadual de passageiros, esse movimento começa a ganhar contornos mais claros. Termos como tecnologia, eficiência e disrupção passam a ocupar o centro da comunicação, mesmo quando os fundamentos operacionais ainda estão em processo de construção. Para entender esse cenário, o advogado e especialista em regulação do transporte, Ilo Lobel da Luz, analisa os riscos e as oportunidades desse descompasso entre discurso e modelo. Segundo ele, não se trata de negar a inovação, mas de compreender os limites e as condições específicas de um setor em que a regulação estrutura o próprio mercado. Ele observa que estamos vendo um fenômeno que não é exclusivo do transporte, mas que aqui ganha um peso maior. Quando o modelo entra sob pressão, a primeira reação muitas vezes é mudar a narrativa. Isso não é por si só um problema. O problema é quando essa narrativa passa a substituir a construção real do modelo. Ilu observa que no ambiente atual, conceitos amplos acabam sendo utilizados de forma estratégica. Intermediação vira tecnologia, flexibilidade vira eficiência, e aquilo que ainda está em desenvolvimento passa a ser apresentado como se já estivesse consolidado. Isso ajuda a ganhar tempo, a atrair atenção, até investimento, mas não resolve o essencial. Na avaliação do especialista, o transporte impõe um tipo de disciplina que outros setores conseguem contornar com mais facilidade. Diferente de outras áreas, aqui não existe muito espaço para atalhos.
a regulação define o jogo. Ela estabelece quem pode operar, em que condições, com quais obrigações. Ignorar isso pode até gerar crescimento no curto prazo, mas tende a trazer depois conflito, insegurança jurídica e necessidade de ajuste. Ele ressalta que esse descompasso não é neutro para quem está na ponta e observa que para quem opera o impacto é direto. Surge uma concorrência assimétrica com regras diferentes sendo aplicadas para modelos que disputam o mesmo mercado. Isso pressiona margens, dificulta planejamento e aumenta o nível de incerteza. Ao mesmo tempo, Ilu vê nesse cenário uma oportunidade relevante, justamente para quem consegue estruturar melhor seu posicionamento e engata as empresas que conseguem alinhar inovação com conformidade regulatória, constrói uma vantagem importante. Elas ganham consistência, conseguem crescer com mais previsibilidade e principalmente reduzem o risco de precisar fazer correções abruptas lá na frente. Na visão dele, o mercado tende a fazer essa distinção com relativa rapidez. No fim, o mercado separa quem tem modelo de quem tem discurso. E no transporte, essa diferença aparece de forma muito concreta. Não é só uma questão de valuation, é operação, é segurança, é capacidade de continuar rodando. Para Ilu Lobel da Luz, o setor vive um momento de escolha estratégica. Existe um caminho que aposta na narrativa como motor principal de crescimento, e existe outro que passa pela construção de um modelo sólido, que respeita as regras do jogo e se sustenta no tempo. Pode ser um caminho mais lento no início, mas é o que de fato permanece, diz o especialista. Ele conclui com uma síntese que ajuda a entender o momento atual do setor. No transporte, não adianta parecer que funciona, tem que funcionar de verdade, porque no fim do dia não é só o investidor que avalia, é o passageiro, é o regulador, é a própria operação que testa esse modelo todos os dias. Galera, chegou essa notícia aqui para a gente. Eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia, que na verdade foi uma breve conversa entre o portal Diário do Transporte e o advogado especialista em regulação do transporte rodoviário interestadual de passageiros, senhor Ilu Lobel da Luz, que falou sobre este seguinte tema, que inclusive ele até abordou e avaliou, que diz o seguinte: transporte interestadual, avanço do discurso de inovação contrasta com o modelo ainda em construção, isso ele mesmo avaliou. Eu vou estar destacando aqui com vocês algumas falas do senhor Ilu Lobel da Luz a respeito deste tema que ele mesmo abordou. Começando no caso que diz a respeito que não se trata de negar a inovação, mas de compreender os limites e as condições específicas de um setor em que a regulação estrutura o próprio mercado.
ele observa que estamos vendo um fenômeno que não é exclusivo do transporte, mas que aqui ganha um peso maior. Quando o modelo entra sob pressão, a primeira reação muitas vezes é mudar a narrativa. Isso não é por si só um problema. O problema é quando essa narrativa passa a substituir a construção real do modelo. E ele também fala sobre conceitos amplos que acabam sendo utilizados de forma estratégica. Intermediação vira tecnologia, flexibilidade vira eficiência e aquilo que ainda está em desenvolvimento passa a ser apresentado como se já estivesse consolidado. Isso ajuda a ganhar tempo, a atrair atenção, até investimento, mas não resolve o essencial. E outra para a gente finalizar, ele diz o seguinte: isso fala sobre o transporte impõe um tipo de disciplina que outros setores conseguem contornar com mais facilidade. Ele diz o seguinte: diferente de outras áreas, aqui não existe muito espaço para atalhos. A regulação define o jogo. Ela estabelece quem pode operar em que condições, com quais obrigações. Ignorar isso pode até gerar crescimento no curto prazo, mas tende a trazer depois conflito, insegurança jurídica e necessidade de ajuste. No caso, vou estar repetindo com vocês aqui. Diferente de outras áreas, aqui não existe muito espaço para atalhos. A regulação define o jogo. Ela estabelece quem pode operar em que condições, com quais obrigações. Ignorar isso pode até gerar crescimento no curto prazo, mas tende a trazer depois conflito, insegurança jurídica e necessidade de ajuste. Galera, foi abordado sobre este seguinte tema, que eu vou estar destacando aqui novamente. Transporte interestadual, avanço do discurso de inovação contrasta com o modelo ainda em construção. E vou estar destacando aqui com vocês dois modelos, com exemplo, que estão em desenvolvimento, que é a Bus e a Flixbus. Tudo bem que parecem estar consolidadas, mas infelizmente não estão, pois enfrentam até hoje resistências de empresas, de linhas regulares e também de associações, como a própria Abrat, por exemplo, e a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que insiste e muito que esses modelos não podem, no caso, trabalhar juntos com empresas de linhas regulares. Mas eu creio que daqui para frente, tanto a Bus, tanto a Flixbus, como também outras operadoras, no caso essas operadoras que são intermediadoras de viagens, elas vão trabalhar juntas com empresas de linhas regulares. Mas até isso acontecer, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, pois tanto a Bus, assim como a Flixbus e assim também com outras operadoras, no caso as intermediadoras, estão sofrendo e muito, no caso, brigas entre a Abrat, entre a ANTT e também as empresas de linhas regulares. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.